Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio do Enicom Pensa e hoje o tema do videocast vai ser saúde mental no pré-vestibular. Nós estamos aqui com o professor Oswaldo Siqueira, que é professor de História aqui na Tuiuti e de cursinhos pré-vestibular, e com o Percy Klein, que é professor de Psicologia e Comunicação Social aqui na faculdade. É isso. Então vamos começar. Como vocês definem saúde mental e por que ela é importante para os estudantes que estão se preparando para o vestibular? Bom, falar de saúde mental é falar do bem-estar do indivíduo, tanto na questão biológica, na questão psicológica e na questão social. E saúde mental não é só para o vestibulando, é para todo mundo. E o aluno que vai fazer vestibular, ele passa por uma pressão, né, uma ansiedade, uma tensão, e isso muitas vezes faz com que ele fique, né, mal, né, angustiado, muitas vezes engorda, muitas vezes deixa de se alimentar, deixa de se socializar, e isso não é bom. Né? Então, o aluno que vai fazer o vestibular, ele tem que continuar tendo uma vida normal. É mais uma etapa, mais um ciclo que vai se fechar. Veja, o vestibulando, e vocês sabem do que eu estou falando, vocês já foram, né? É como o Percy disse, é uma pressão, né? Ele está todo o tempo sob pressão. Pressão da família, pressão dele mesmo, né? Dos professores, porque, afinal de contas, os professores também estão fazendo pressão sobre ele, no sentido de que ele deve estudar, deve se preparar. E aí, essa saúde mental, ela caminha por uma boa estrutura dentro de casa, por um acompanhamento legal dos pais, e que ele também consiga colocar norma na forma de estudo dele. Normatizar isso, né? Quer dizer, aquele desespero de cair em cima de várias questões, de resolver tudo que os professores fizeram. Não, ele coloca uma ordem. Um determinado dia ele estuda determinadas disciplinas, outro dia ele estuda outras, outro dia ele faz exercícios. Quer dizer, ele conseguir ir administrando os horários dele. E fundamental, ele deve ter o momento, e que é o que muitos esquecem, ele deve ter o momento do lazer. O lazer é fundamental, tá? É preciso ter o lazer. Aquele momento em que você vai programar a hora. Tal, sei lá, sábado à tarde, sábado à noite, no domingo, eu não vou pegar os estudos. Aí algum vai dizer, não, eu não posso porque eu tenho que me preparar, eu não posso perder tempo. Não, pior, e o Percy vai concordar comigo, é se der um tilt na hora da prova. Né? Então, não pode dar esse tilt na hora da prova. Ele está com a mente tão cansada, tão angustiado, que, no final das contas, ele não consegue, na hora da prova, desenvolver. Então, precisa ponderar bem como administrar o seu estudo e, ao mesmo tempo, não dispensar horas de descanso, horas de lazer. Isso é fundamental também. Sim. Quais são os principais fatores que podem afetar a saúde mental dos vestibulandos e como identificá-los, esses fatores? Bom, a gente pode pensar, né, numa ansiedade, né, na questão, muitas vezes, de uma cobrança, né, tanto dele mesmo como de outras pessoas, como o professor nos falou. Nós podemos pensar também na questão da insônia, do nervosismo, da falta de apetite, ou um apetite acelerado, né, que é comer, né, a questão de beber, acha que tomando certos comprimidos ele vai ter mais disposição, né? Então, o vestibulando, ele tem que ter uma ideia que é uma etapa da vida e que a vida continua, né? Então, ele vai ter que estudar, sim, mas, como o professor falou, tem a questão do lazer, tem que ter a questão afetiva, seja com a namorada, com o namorado, com a família, com os amigos, né? Ter aquele tempo para ele, né? E tem que estudar também, né? É uma prova, né? É uma etapa. Então, quando a gente começa a observar, né, que existe uma mudança de comportamento desse vestibulando, aí, né, ele pode perceber, ou os familiares, os amigos, aí é hora de, né, conversar ou pedir ajuda, né, de algum profissional, para que isso não venha interferir, porque muitas vezes, no final,
ele vai adoecer, ele não vai conseguir fazer a prova, ele vai ficar esgotado, e isso é prejudicial. E o ponto fundamental, eu diria, é a família. Né? A família é um ponto crucial, aí vocês duas devem saber disso. Né? A família é o ponto. A família e como ela te apoia. Se ela te pressiona ou não. Né? Então, a família é o ponto fundamental, porque a tua casa, no final das contas, é o lugar que você deve ter, né, de calma, de paz. Se ali você também tem uma pressão, é complicado. E a observância dos pais. Eu até peço, enquanto professor de cursinho, observe os seus alunos, os seus filhos, desculpe. Observe como é que eles estão em casa, como é que ele está se portando, como é que ele está agindo. Né? Há sintomas específicos, muito quieto, muito retraído, né? aquela coisa meio trêmula, ou, às vezes, como o Percy mesmo falou, como ele se alimenta, se está se alimentando bem ou não. Né? Tudo isso são sintomas que informam para os pais, porque as melhores pessoas para fazer esse acompanhamento são os pais. Porque o jovem, a própria palavra está dizendo, ele é jovem, ele ainda não se entende muito bem. Né? Nós, né, Percy, ainda não nos entendemos muito bem. Né? Então, imagina aquele, né, mais jovem. Então, é importante o acompanhamento dos pais. E aí eu queria dar um conselho para todo aquele que vai fazer vestibular. Seu pai e sua mãe te amam. Eles amam você, tá? Amam você. E vão querer sempre o melhor para você. Mas só tem uma pessoa que vai viver com aquilo que você escolheu. É você. Então, ouça todas as sugestões de carreira, todas as ideias de carreira que te derem, mas, no final das contas, toma você a decisão. Né? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai... meu pai era engenheiro, eu sou engenheiro. Minha mãe... E, no final das contas, ele não é um engenheiro satisfeito, não é um médico satisfeito. E um grande profissional é aquele que é satisfeito com o que faz. Sim. Quais são as estratégias de autocuidado que os vestibulandos podem adotar para manter o equilíbrio emocional e o bem-estar? Um equilíbrio na vida, né? Não dá para passar 24 horas estudando, só fazendo isso, né? Exatamente. Ou também não fazer nada, né? Ou achar que uma semana antes vai conseguir aprender. Então, ele tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Tempo de estudar, tempo do lazer, tempo de namorar, tempo do esporte, tempo da família, né? E dentro desse tempo de estudar, né, mesclar, né, as disciplinas, né, o que vamos estudar na segunda, o que vamos uma rotina estudar. certinha, Isso, né? Então, ele tem que se organizar. Né? Acho que na vida, depois como profissional, tem que se organizar, né? Para que ele possa ser um bom profissional e que ele possa também ser aprovado nesse concurso que é o vestibular. Então, ele tem que se preparar. Né? E isso, muitas vezes, começa lá em casa, né? Como a gente vai vendo, né? Os pais, quando é pequenininho, vão... né? Vão ensinando, vão mostrando, e depois o próprio aluno vai se organizando, né? Mas tem que ter um equilíbrio em tudo na vida. Acho que a palavra fundamental é essa, é organização. Né? Ele saber se organizar nos seus tempos de estudo, entender que é um momento, né, que, claro, depende dele fundamentalmente, é o momento em que ele vai estar mostrando o que ele fez, como fez, né, e se realmente vai conseguir alcançar o objetivo dele. Mas, como qualquer outro momento, nossas vidas elas são feitas de vitórias e de frustrações. A frustração faz parte, a frustração ensina. Né? Muitas vezes a gente não passa no primeiro ano, mas passa no outro ano em seguida. Né? Às vezes você até pensa em certo momento, foi melhor passar agora do que antes. Por quê? Porque eu estou mais madura, eu estou mais consciente do que eu quero, eu não tinha certeza antes. Então, tem que ter essa clareza. Né? E são extremamente jovens. Quem? Aí eu pergunto até para os pais, quem decide sua vida aos 17 anos de idade? É complicado. Né? Quem? Sim. Quem? É uma pressão extremamente grande. Sim.
Então, já entrando nesse assunto que a gente está falando, sobre frustração, sobre passar, não passar, como eles podem lidar com isso? Porque ali a gente falou sobre que dentro de casa mesmo pode acontecer uma pressão ali, querendo ou não, com os pais, às vezes não é propositalmente, mas como que eles podem lidar, assim, quando isso acontece até dentro de casa, além de procurar ajuda de um profissional? Eu acho o seguinte, que na vida nem sempre a gente ganha, tá? E tem uma coisa que a gente também tem que aprender, a derrota. Sim. Né? Então, você vai ver que, às vezes, você vai jogar bola, né, e o teu time perde. Não é o fim do mundo. Né? E, então, as pessoas também têm que aprender a lidar com a vitória e com a derrota. E essa questão de não passar, muitas vezes, pode ser uma lição, um amadurecimento do que eu fiz, do que eu deixei de fazer e o que eu pretendo fazer agora para frente. Então, também não é nenhum fim do mundo não passar. Né? Eu também não passei no primeiro vestibular. Né? Nossa, você não? Eu não passei. Nossa! Eu não passei. E eu vejo que, né, conheço muitos colegas, né, de diferentes áreas também que não passaram. Né? Faz parte do próprio processo. Né? Não é que a pessoa vai ter 90 anos, né? É jovem. Né? Então, muitas vezes, é uma aprendizagem que ele vai ter, né, para poder observar. Né? É importante também a questão do apoio da família. Né? A família também é importante, né, nessa hora. E, se ele tem sonhos, ele tem que lutar. Eu conheço pessoas que já estão tentando a 4ª vez medicina. Né? E estão aí, estão batalhando, estão estudando, dessa vez o português, dessa vez o inglês, essa física. Então, é importante isso. Né? Ter força de vontade. Né? Se é o sonho que ele quer, vai à frente, lute que você vai conseguir. Sim, exatamente. Eu acho que o que o Pércio falou, só posso somar dizendo o seguinte, aí vai falar bem o professor de cursinho aqui. Né? Vai falar bem o professor de cursinho. Eu costumo dizer o seguinte, você pode não ser aprovado, como comentamos, isso pode acontecer. Mas aí você só tem que ter uma coisinha que vai te ajudar. É ter certeza que você fez o teu melhor. Entendeu? Esse é o ponto fundamental. Porque é ruim quando você não conseguiu e você não sabe que você poderia até ter ido mais. Essa frustração é maior. Às vezes as pessoas pensam que não. Tem algumas pessoas, alguns alunos, às vezes que você vê de uma forma defensiva. Ele não vai porque ele tem medo de ir e dar errado. Né? Então, ele morre antes, digamos assim. Ele já para antes. Não, vai, dá o teu melhor. Porque você vai saber, é como numa luta. Eu perdi a luta? Perdi. Mas eu bati bastante. Olha lá como ele está. Eu bati bastante. E é isso que, de uma certa forma, você tem que perceber. Que você tem que ter aquela satisfação de ter feito o teu melhor. Porque não tenha dúvida. E aí que você tem que ter esse sentimento, porque não tenha dúvida. Aquela titia que nunca falou com você, ela vai vir perguntar para você, você passou? Aí você vai dizer, não. E ela vai olhar para você e fazer assim, Ela nunca falou contigo, mas para vir perguntar que você passou ou não, ela vem. E ainda vem para fazer uma carinha de tipo, te menosprezando. Sim. Então, não. Você tem que ter aquilo, espera um pouquinho, não foi bem assim. Só não tem noção. Né? Ela não tem noção do que você fez e de quanto você esteve perto ali. Hoje mesmo, eu estava num dos cursinhos que eu dou aula, uma aluna chegou para mim com toda a garra e disse, professor, eu não consegui. Mas eu vi que tinha garra nela. Por quê? Porque ela disse assim, professor, eu fiquei por 2 perguntas. Putz. Por 2 perguntas. Essas 2 perguntas eu pego o ano que vem. Quer dizer, ela já está pronta para a luta de novo. Eu tenho dúvida de que ela vai conseguir? Nenhuma. Sim. Nenhuma. Quer dizer, é você se predispor. E isso é em toda a nossa vida, né? Claro, você entra numa universidade, você está numa universidade, vai se jogar nas cordas? Não. Você vai fazer o teu melhor. Por quê? Porque você quer sair dali o melhor profissional que você possa. Porque você quer a melhor colocação possível. É sempre assim. A nossa vida ela é competitiva. Não dá para dizer diferente, né? A vida é competitiva.
E como os vestibulandos eles podem desenvolver habilidades sociais e interpessoais que possam ajudá-los a se relacionar melhor com os familiares, amigos e professores? Bom, aí eu vejo também muito a questão do perfil de cada candidato, de cada vestibular, né? Tem alunos que chegam, se relacionam, formam um grupo de amigos, saem, né? Outros são mais fechados, né? Mas o que eu acho importante é que, nesse ano, né, de estudos e cobrança, é importante esse momento com os amigos, de socialização, com a própria família, de conversar, de ir no jogo, de almoçar, de dar uma saída, né? De tomar um sorvete, né? É um momento de descontração, né? E onde a pessoa ela vai se sentir, né, bem, vai se sentir que ela é benquista, que gostam, né? Então, é importante nesse período, eu acho que não só nesse período, na vida toda, essa relação interpessoal. Nós não somos sozinhos, né? Nós vivemos em sociedade e a melhor coisa são essas trocas, né? Essa conversa no final da aula, no sábado à noite, no churrasco, no joguinho de cartas, né? Num violão, no riso, né? Isso faz bem, né? Isso mostra que tem um lado humano, um lado vivo, né, que quer trocar, quer crescer, e isso é muito válido, né? Então, essas pessoas que se fecham, né, a gente teria que ajudar, né, ver, né, para que a pessoa também se relacione, né? Isso é importante. Aí tem muito, e como o Pércio falou, tem muito de temperamento, né? Tem algumas pessoas que são mais abertas, outras são mais fechadas. Cada um tem o seu jeito de ser, né? Às vezes você está num curso, faculdade, num cursinho, e às vezes você vai se dar conta, você fez uma amizade, mas essa amizade ela é super entrelaçada, é uma amizade grande. Às vezes fez dois. Tem outros que fazem um monte de amizades e, digamos assim, o resultado é meio que o mesmo, né? Porque para um é importante ter relações com muitos, outro já não é tão importante. Agora, a questão fundamental tanto num sentido quanto no outro, você deve estar aberto às relações interpessoais, né? É difícil, às vezes, para alguns que são mais introvertidos do que outros, mas as relações interpessoais elas são muito importantes, não apenas para o teu curso ali, não apenas para o teu cursinho, mas para a vida, né? Vocês, por exemplo, aqui serão profissionais da área. E parte fundamental de você ser um profissional é ter boas relações interpessoais. É isso que nos leva adiante. É a comunicação com um, com o outro, né? A oportunidade que você consegue aqui porque conhece fulano, que conhece Beltrano. E isso são coisas importantes. E aí eu tenho que destacar. Eu sou professor, uma das minhas disciplinas na universidade é didática e metodologia de ensino. Eu ensino os professores da história a como darem aula. E uma coisa que eu tenho que dizer, é uma coisa que você pratica, tá? Você não é eu sou assim e sou assim. Não. Você pode ser assim. Aceito que seja assim. Mas o teu profissional exige que você, enquanto profissional, seja assado. E você vai ter que ser. Eu costumo até dizer para os meus alunos do curso de História o seguinte: quando você entra como professor, acostume a fazer o seguinte. Eu digo para eles, vista a pele do lobo. O que eu quero dizer com isso? Você vestiu um personagem e você é aquele personagem de uma forma profissional, né? Porque, muitas vezes, quantos de nós, às vezes, levantam pela manhã inteiramente bem? Mas a gente não é todo dia que a gente levanta bem, né? Mas aquele que vai trabalhar com você, aquele que vai ter relações com você, ele não precisa arcar com o teu não estar bem. Né? A gente despeja nos outros isso. Não. Enquanto você está ali, esteja dentro da pele do lobo, passando para ele aquilo que você é no cotidiano, no dia a dia. Você saiu dali, você está ruim,
mas você guardou para você. Nós, professores, precisamos muito fazer isso. Imagina se nós, professores, temos o direito de passar o nosso mau humor para o aluno. Nós não temos esse direito. Eu costumo dizer para eles, você está de mal com o mundo antes de entrar na sala? Faça o seguinte, bate com a cabeça na parede. E depois entra com um sorriso. E a nossa vida profissional tem que ser isso. E também as pessoas, nas suas relações interpessoais, elas têm que ser assim. Facilita a vida. O mundo te recebe bem quando você vem com um sorriso. Ele te recebe mais ou menos quando você vem com a cara meio indefinida. E mal quando você já vem de mau humor, quando já vem com a cara fechada. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E, claro, quanto às tuas relações interpessoais, como eu disse, pode ser com mais pessoas, menos pessoas, mas que elas sejam frutíferas, que elas façam bem para você, né? E isso, muitas vezes, lamento dizer, a gente tem que ajudar, a gente tem que abrir a porta, né? Às vezes as pessoas não vêm abrir tua porta. Você tem que deixar a porta, pelo menos, entreaberta, né? Para as pessoas se aproximarem. Isso é uma relação interpessoal importante. Dentro de casa, inclusive. Pense você, pensemos nós aqui. Você disse para as pessoas que vivem com você hoje, bom dia? Ou você pegou o café e saiu andando? Verdade. Acho que, para finalizar, acho que a gente pode falar sobre o dia da prova. Quais são as dicas que vocês dariam para os seus alunos, ou que vocês dão, para no dia da prova não ter aquela crise de ansiedade na hora de fazer ali, alguma rotina antes da prova? Se vocês acham que tem gente que gosta de estudar antes da prova, se vocês acham que não é o certo, que tem que deixar a mente dar uma espairecida, dar um descanso ali para a mente, para na hora da prova estar 100%, assim. Você quer que eu diga o que eu digo para os meus alunos? Eu vou dizer, então. Se você estudar no dia anterior à prova, e eu imagino que você estudou o ano inteiro, que você arda no mármore do inferno abraçado com o capeta e sem a aprovação. Porque não adianta. Não é no último dia, nas últimas 6 horas, nas últimas 12 horas, que vai resolver. Não. Para, relaxa, descansa, porque no dia seguinte você tem uma maratona. A prova do Enem, por exemplo, gente, é uma maratona física e intelectual. Você sai morto da prova, literalmente morto. Não dá para você ter estudado antes. Eu até brinco com aqueles que são meus alunos. Leva um livro e, na frente do concorrente, faz de conta que você está lendo, só para deixar ele apavorado e ele estudar. Aí é -1, porque você já derrubou ele, entendeu? Porque ele vai dar o tilt na cabeça dele. Sim. Não, descansa, relaxa. Um dia antes, não faz nada. Quer fazer alguma coisa? Vai para o aulão dos professores para rir, brincar e se divertir. Porque o que é um aulão? É para nós darmos as últimas dicas? Até pode, eventualmente, acontecer. Mas não, é para relaxar, para brincar, para, sabe? Para aquela coisa gostosa, para ir descontraído no dia seguinte. Porque não adianta diferente. Mas, claro, se você estudou quando tinha que ter estudado. Se não estudou, bom, te agarra, meu filho. Boa sorte, né? Sorte. Olha, eu sempre digo para os alunos, né? Se você vai jogar bola, você tem que entrar no campo pensando que você vai ganhar. Sim, sem dúvida. Então, o pensamento positivo é um ponto crucial. Não adianta achar eu não vou passar. Então, se você acha que não vai passar, então nem vá. Tá? Então, tem que acreditar em si. Claro, se você estudou, se você batalhou, pensamento positivo que vai dar certo. A prova é difícil, mas não é difícil só para você, é para todo mundo. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que você não sabe, mas tem outros candidatos que também não sabem. Mas o que eu acho que é crucial é o candidato acreditar em si, pensar que vai dar certo. E vai dar certo. Tá? Depois vamos ver o resultado, mas durante a prova, durante o jogo, vamos com pensamento positivo, tá? Cabeça erguida, que vai dar certo, acredite que vai dar. É isso. Então a gente chegou ao final de mais um episódio. Foi muito bom conversar com vocês. Eu acredito que quem escutou a gente vai receber bastante dicas e bastante ajuda, conhecimento. Né? É muito importante. Então foi isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado.
curtam, comentem, compartilhem. E foi isso. Obrigada. A gente é que agradece. Tchau, tchau. Obrigado Tchau, pelo tchau. convite. Tchau, Tchau, tchau.